Aleluia, Espírito Santo, vem. Põe a mão no seu coração nessa hora e diga ao Espírito Santo que venha dentro de você. Que o Espírito Santo venha chacoalhar com você nessa noite, neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias e aleluias, aleluia. Dê um aplauso bem forte. Há uma presença marcante de Deus aqui nessa noite. Louvamos o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. O Espírito Santo trouxe você aqui nessa noite para mexer com você, glória a Deus. Quantos estão preparados? Quantos estão desejosos do Espírito Santo de Deus? Aleluia. Quantos querem crescer em Deus nessa noite? Quantos querem ser desafiados por Deus nessa noite? Sabe, queridos, andar com Deus não é uma vida monótona, nem também e tampouco uma vida de rotina. Mas andar com Deus é um contínuo crescimento. Ele diz que um rega, o outro planta, o outro rega, mas o crescimento na nossa vida vem de Deus, glória a Deus. Deus quer que nós cresçamos e um dos sinais de um corpo sadio é um corpo que cresce, não é verdade? Sabe, queridos, às vezes nós ficamos monótonos ou entramos numa zona de conforto para com Deus. Às vezes nós achamos que vir para a igreja nos cultos de quinta, domingo, ou começar a exercer algum ministério e a gente receber algum talento de Deus, nós entendemos que é para ficarmos por ali, mas eu quero dizer para você nessa noite, queridos, não é isso. Nós não podemos nos limitar e nem limitar o nosso Deus com relação àquilo que Ele quer fazer conosco. Se você entrou aqui ou estiver na sua casa e você nesse instante tem sido muito bom para você assistir os cultos, glória a Deus por você, tem uma fase que é para isso. Mas note, queridos, quando em Lucas capítulo 8, Jesus, ele encontra com aquelas mulheres, ele encontra Maria Madalena. A primeira coisa que ele faz em Maria Madalena é expulsar 7 demônios dela. Na sequência, quando ele já expulsa os 7 demônios, ela passa para uma outra fase, ela já começa a servir ao Senhor. Sabe, amados, todos nós aqui fomos chamados para servir. Sabe qual é o maior ministério que você pode ter na igreja? O de servir. O de servo. Eu, quando já fazia muitas coisas na igreja, já estava acostumado com muitas coisas, eu nunca fui uma pessoa de ficar parada no ministério, eu sempre quis mais de Deus. Eu queria imprimir dentro do seu coração esse desejo nessa noite, de querer mais de Deus. Eu já estava atuando em vários ministérios na igreja, no ministério profético, atuava no ministério de louvor, tinham vários ministérios debaixo da minha responsabilidade, intercessão, os presbíteros, diáconos, o seminário, tantas coisas já fazia. E Deus me levou para um lugar nos Estados Unidos, na casa de um pastor, para me desafiar. Esse pastor foi 4 anos dentro da minha casa. E esse pastor tinha um ministério lindo com crianças e adolescentes. E eu olhava para ele e pensava assim, puxa, que lindo esse ministério desse pastor, que chamado mais maravilhoso com crianças, adolescentes, que lindo que tem pessoas que façam isso. E sem eu perceber, Deus estava insistindo comigo, colocando esse homem de Deus, uma referência do remanescente fiel de Deus nos Estados Unidos, colocando esse homem por 4 anos dentro da minha casa, tentando me tocar de alguma forma que eu não entendia. E sabe, Deus é tão cavalheiro, meus queridos, meus amados, que muitas vezes nós não estamos percebendo quando Ele já está atuando. E então fui para os Estados Unidos para ter um momento de descanso. Estava num lugar lindo, no alto de uma montanha, chamava Eagle's Nest, Ninho das Águias. Estava ali para ouvir Deus, estava ali para tantas coisas. E à noite, quando eu acordei pela manhã, Deus falou no meu coração, Isaías 58. E eu falei, Isaías 58, eu sei que está escrito Isaías 58, é o jejum que Deus escolheu. Não que você tire o dedo em riste, que você não aponte o dedo para o seu irmão,
Mas não que você rasgue as suas vestes, mas que você rasgue o seu coração. O jejum que eu escolhi é que você liberte o que está ferido, que você abra a sua casa para aquele que é necessitado. E eu falei, acho que Deus está me chamando para um jejum. Levantei de manhã, e ele estava com o microcomputador dele aberto, para nós assistirmos a palavra do pastor dele, que era uma igreja tremenda lá de Tulsa, Oklahoma, de onde saíram muitos avivalistas. E eu começo a assistir o culto daquele pastor dele estava pregando, queridos, e ele falou, hoje eu vou contar para você o segredo das multidões de uma igreja de 15 mil membros que eu pastoreio aqui, o segredo pelo qual eu impulsiono a minha vida, o segredo pelo qual você vê tantos milagres nas cruzadas, tantas curas nas cruzadas. Eu vou te contar o segredo. E ele diz, abra sua Bíblia em Isaías 58. Queridos, quando ele disse isso, eu já comecei a chorar. E esse homem começa a mostrar o ID dele para pessoas necessitadas. Ele começou a mostrar aquilo que ele vivia. Ele diz, o segredo do meu ministério é porque eu estou tirando a ligadura daquele que está aflito, de Isaías 58. É porque eu estou me doando por aquele que é necessitado, é por isso que eu estou indo além. E daquele dia em diante, queridos, Deus me levou para um outro nível, um novo ministério. Eu fazia tantas coisas, e Deus falou, deixa tudo o que você tem, e vai aos pobres. Deixa tudo os ministérios que você conduz hoje na igreja, e faz o que eu estou te pedindo. Vai evangelizar o pobre, porque o meu Espírito, Ele estará sobre você. Sabe, amados, eu posso chegar aqui, começar a falar no seminário, é tudo muito natural para mim, porque foram dons e talentos que o Senhor Deus me deu. Mas, queridos, para evangelizar para mim era muito difícil. É o dom, talento natural do pastor Mauro, da pastora Kelly, da pastora do Edu, Yara, da pastora Yara. É o dom natural deles, mas não era meu dom natural. E eu fui para uma comunidade, e interessante, queridos, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Deus nunca tira o que você está fazendo, Ele só te acrescenta. Você pode repetir comigo? Deus nunca tira o que eu estou fazendo, Ele sempre acrescenta. Eu cheguei para o meu pastor na época e falei, pastor, eu quero deixar tudo que eu estou fazendo, e eu quero ir para os pobres, porque Deus falou. Ele falou, é verdade, Marcelo, Deus me disse que ia enviar um aqui para correr com a visão. Pode ir adiante, pode ir em frente, porque isso é de Deus. Só que é o seguinte, tudo que você está fazendo e mais um pouco. Interessante, né? Tudo que você está fazendo e mais isso. E então, queridos, eu falei com um padre lá no lugar. Ele tinha algumas crianças, talvez umas 16 ou 20 crianças. E eu falei que a gente ia fazer um trabalho ali naquela comunidade, numa favela mesmo. E o padre, eu falei assim, mas a gente poderia falar com essas crianças? Ele falou assim, pode falar com todas elas. A gente vai passar com ônibus aqui, vamos levar para a igreja, nós vamos fazer um trabalho, vai ter comida, vai ter palavra, nós vamos falar do amor de Cristo e tal. E ele falou, não, tudo bem, acho que você pode conseguir levar uns 8 dos meus. Queridos, mas quando Deus está fazendo algo, não são 8 pessoas. Na primeira semana tinham 2 ônibus cheios, 88 crianças. Aquilo me surpreendeu. Eu falei, meu Deus do céu, o que o senhor pode fazer? Daqui a pouco era o traficante do morro entrando de joelho e pedindo para que a gente pusesse as mãos nele, porque ele queria esse Deus que ele estava vendo mudar os filhos dele. Daqui a pouco um menino de 11 anos é tomado no Espírito Santo, e ele começa a profetizar, e as crianças que estão jogando bola na rua, elas entram dentro daquele barraco, e elas começam em fila indiana a pedir para ele profetizar na vida delas, e ele profetizou uma por uma. No mesmo instante, outros jovens orando e demônios saindo, uma coisa impressionante, um avivamento do céu, só porque nós decidimos ir além. Só porque Deus, Ele não quer que a gente fique na nossa zona de conforto. A gente rotula muito, queridos. A gente acha assim, a gente escuta alguns jargões evangélicos nossos, que dizem assim, se você for para fora do seu chamado, você vai ser destruído. Quantos aqui já ouviram isso? Alguns, né? Não, levanta a mão, mas não tenha medo não. Se alguém for para fora do seu chamado, vai ser destruído. Quantos já ouviram isso? Quero dizer, queridos, isso não tem nada a ver. É aí que Deus quer que você ouse. Eu conheci um menino missionário,
filho de missionários, e ele missionário também. E ele disse: sabe, pastor, quando eu estou muito confortável numa questão, e eu já sei fazer aquilo, eu ouso em Deus, e eu vou além daquilo que eu estou fazendo, porque aqui eu já estou controlando, mas quando eu vou além, eu não tenho controle nenhum, e eu dependo totalmente de Deus. Quantos estão dispostos aqui no lugar onde você não tem controle nenhum? Quantos estão dispostos aí no lugar aqui que só Deus tem o controle desse lugar? Quantos estão dispostos a ousar em fé e dar um passo em lugar que você nunca imaginou que pudesse dar? É com você que é a mensagem dessa noite. E não foi a única vez do meu chamado, no meu ministério, e nem será a última. Teve outras situações, eu vou contar talvez para você aqui durante a mensagem. Mas o que eu quero é que você abra agora a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 25. Nessa palavra tão conhecida dos talentos. Mateus 25, no versículo de número 14. Um homem ausentou-se do país, você conhece a história, deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. E então ele volta para tomar conta, porque Deus, queridos, Ele nos dá talentos, Ele nos dá dons, Ele coloca ministério nas nossas mãos, Ele coloca dinheiro nas nossas mãos, Ele coloca coisas nas nossas mãos, e o Senhor tem uma esperança e uma expectativa com relação àquilo que Ele coloca na minha mão e na sua mão, de quem está em casa, de quem está me ouvindo aqui no culto nessa noite. Deus tem uma expectativa com tudo aquilo que Ele coloca na sua mão. E o primeiro pega os 5 talentos, ele sai multiplicando os 5 talentos, ele gera mais 5 talentos. O segundo pega 2, multiplica 2, volta com mais 2, maravilhoso. E o terceiro, ele pega aquele 1 talento que ele tinha, e ele esconde aquele talento, ele guarda aquele talento. E quando o Senhor vem cobrar o serviço daquele servo, o que tinha 5, ele falou assim: olha aqui, ó, você me deu 5, mas eu multipliquei, eu fui além. Você não me pediu, Senhor, para eu multiplicar esse talento, mas eu multipliquei, tem mais 5 aqui. Com tudo que você me deu, olha, eu estou te apresentando a conta, e eu tenho 10 talentos agora. Ele fala: bem-aventurado é você, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra aqui e toma parte no gozo do seu Senhor, aleluia. O que tinha 2, a mesma história, mas o que tinha 1 é que me chama a atenção. Esse é que eu quero falar com você nessa noite, está no versículo de número 24. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Esse homem, ele não multiplica o talento, queridos, por alguns motivos, mas um dos motivos está explícito aqui: eu fiquei receoso, e eu vi o Senhor como um homem severo. O que Deus vai fazer comigo se eu fizer isso? O que Deus vai fazer comigo se eu avançar? Quais são os preconceitos, queridos, que nós montamos na nossa cabeça para esconder aquilo que Deus nos deu? Ou para nós sentarmos e ficarmos confortáveis, achando que Deus me fez aqui, por exemplo, um ministro de louvor, e tudo que eu vou fazer na minha vida é ser um ministro de louvor. Eu já atingi porque Deus me chamou para ministrar louvor. Eu tenho um chamado de ministro de louvor, eu tenho um chamado para ser intercessor. A minha vida inteira eu vou ficar lá no fundo da igreja, sendo um intercessor maravilhoso. Deus me chamou para ser um evangelista, e eu serei a minha vida toda um evangelista. Deus me chamou para ser um pastor de famílias, e eu estou usando vários ministérios que nós temos aqui. Eu sou pastor dos jovens, então Deus me chamou para ser pastor dos jovens. A minha vida inteira eu vou somente pastorear os jovens. E por que eu penso que Deus não pode mexer com toda essa estrutura? Por que eu estou pegando isso que Deus me deu para fazer, e eu estou guardando isso, escondendo isso, ficando receoso com isso, e não ousando e não crescendo aquilo que Deus colocou na minha mão para fazer, e indo além daquilo que Deus me chamou para fazer? Porque eu vou dizer para você, queridos, Deus espera, e a expectativa dele é que você vá além do que ele chamou você para fazer. E eu vou provar isso para você hoje na Escritura de muitas maneiras, mas eu estou aqui para chacoalhar com você.
Eu não quero mais que você pense, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou dos jovens, eu sou do XPTO, do louvor, eu sou de qual ministério que eu sou. Você não é de ministério nenhum, você é servo do Senhor Jesus Cristo. E você está aqui para Ele poder usar a sua vida da maneira que Ele bem lhe apraz, da maneira que Ele queira te usar. Você só precisa de estar disponível para Ele poder te usar. O Senhor está falando nessa noite que Ele quer pessoas disponíveis a Ele. Ele quer pessoas que tenham a qualificação principal para isso, que se disponham a ser servos. Esse pastor falou que ele começou, esse mesmo que me tocou, ele começou assim, tinha um pastor na igreja, e havia uma necessidade na igreja, ele não tinha chamado para criança, nunca teve, ninguém chamou ele, Deus não falou com ele, mas ele chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu estou vendo que tem 4 crianças aí no culto, e estão atrapalhando o culto, atrapalhando de uma certa forma, estão tirando atenção, porque eu não acho que criança nunca atrapalha, mas tem 4 crianças aí no culto, lá nos Estados Unidos, e o pastor falou assim: é mesmo, você viu isso, você percebeu, você podia cuidar delas para mim? Ele falou: eu posso. Vou fazer uma longa história curta. Esse homem tem orfanatos na África, esse homem tem uma filha espiritual dele, que ela ganhou para o Senhor Jesus, uma médica, 115 mil pessoas na África. Você sabe o que Deus pode fazer com você se dispor? Ele começou com 4 crianças, e numa área que ele não tinha nenhuma habilidade para fazer. O que será que Deus pode fazer com você aí, queridos? Eu quero dizer uma coisa para você: ninguém de nós que está aqui nesse lugar ou na sua casa foi chamado para ficar só olhando, foi chamado para ser somente edificado você. Deus tem sim um chamado na sua vida, Deus tem sim algo na sua vida, e se você está numa igreja que é profética, vivalista, você precisa estar envolvido nessa corrente. Deus só pode usar aquele que está em movimento, queridos. Deus sempre toma aquele que está em movimento, Ele sempre pega aquele que está trabalhando, Ele sempre pega aquele que trabalha mais, e Ele acrescenta mais coisas. Por isso que Ele fala: olha, roga ao Senhor da seara que envie trabalhadores, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas eu quero declarar em nome de Jesus, que cada trabalhador que me ouve aqui nessa noite, vai se alistar e vai falar assim: eu não sei fazer, mas você sabe abraçar? Tem gente que fala assim: eu não sei ir lá na favela, pastor, com vocês, eu não sei ir lá e abraçar ninguém. Você sabe dar um abraço, amar? Tem alguém lá fora, queridos, precisando justamente de você, precisando justamente do seu amor. Eu vi jovens se disporem, queridos, e eles falaram assim, escreveram cartas para pessoas que eles iam evangelizar na rua, que eles nunca tinham visto. Uma das meninas que eu me lembro desse exemplo, a Mandy, ela escreveu uma carta para uma pessoa que tinha o nome Rafael, isso mesmo, muito obrigado, Rafael, e ela escreveu Rafael com PH. Só que ela falou: Rafael com PH é das antigas, isso aí não existe mais. E ela foi lá e mudou, escreveu Rafael, apagou, escreveu Rafael com F. E saíram para evangelizar aí no parque. Chegou lá, não é que ela encontra o Rafael? E não é que o nome desse Rafael era com PH? Você pode dar glória a Deus na casa? Ela se dispôs, queridos. E ela foi um exemplo, mas os outros jovens que se dispuseram, aconteceu a mesma coisa com eles. Eu quero dizer, queridos, não esconda o seu talento, não limite Deus. Deus não é severo, Deus é Pai de amor. Ele quer que você ouse, Ele quer que você acredite, Ele não quer que você tenha preconceitos. Preconceito como esse que eu listei: se eu sair fora do meu chamado eu vou ser arrebentado. Queridos, Deus não vai deixar você ser arrebentado. Quando Paulo quis passar para um lugar e Deus não queria que ele fosse, ele usou o próprio Satanás. Satanás impediu Paulo. Uma outra feita, Paulo queria passar para um outro lugar, o Espírito Santo o impediu, e Deus vai lá e dá um sonho na madrugada para Paulo, porque nada podia parar esse homem de Deus. Você pode dar um glória a Deus, queridos? Deus vai te impedir, Deus vai te falar, Deus vai falar em sonho, mas Ele precisa que você esteja disponível, atuante, buscando Ele, entendendo a voz dEle, correndo com Ele. Quando eu voltei dessa viagem, Deus me deu uma revelação que eu vou compartilhar com você agora, em Lucas capítulo 17. Os discípulos estão perguntando para Jesus, e pedindo a Jesus que aumente a fé deles. Interessante que eu conhecia 2 formas de se aumentar a fé. A primeira delas está em Romanos 10:17, não precisa abrir, que diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus.
Essa é uma coisa que aumenta a sua fé. Quanto mais você ouve a palavra, e você acredita nessa palavra, mais fé vai sendo gerada dentro de você. Quanto mais palavra rema de quem vive o que prega, você vai ouvindo, mais essa palavra vai mexendo com você, chacoalhando a sua estrutura e trazendo fé no seu coração. A segunda forma de que eu conhecia de aumentar a fé, é o que está em Judas 20, também não precisa abrir, que diz que nós oramos no Espírito, edificando a nossa fé santíssima. Quando nós oramos, a nossa fé santíssima está sendo edificada. Você pode dar outra glória a Deus? Duas formas, mas eu vou te apresentar a terceira forma que eu desconhecia, e está aqui em Lucas, no capítulo de número 17, disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm, melhor fora lhe pendurar seu pescoço. Pula essa parte, e ele diz no versículo 3, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe, se por 7 vezes no dia, pecar contra ti 7 vezes, vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Quando Jesus pede algo tão difícil para eles, quem aqui consegue perdoar uma pessoa 7 vezes no mesmo dia? Qual de nós aqui, por melhor cristão que seja, que consegue de fato perdoar uma pessoa que lhe fere 7 vezes no mesmo dia, e todas as vezes você perdoar? Às vezes para nós é difícil perdoar uma vez só, não é verdade? Jesus está ensinando os discípulos que eles precisavam crescer com Ele. Jesus está sempre, queridos, nos procurando que nós cresçamos nele, que nós sejamos edificados nele. E Ele continua, então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé, para eu perdoar tanto assim, Senhor Jesus. É só tendo mais fé. Jesus está falando de perdão, e os discípulos estão entendendo, dizendo assim, só com muita fé é que eu vou poder viver essa quantidade de perdão no mesmo dia. Respondeu-lhe o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te, transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. E ele vai passar a falar uma coisa que parece que não tem nada a ver com o contexto. E é isso que me chama a atenção, e geralmente existe revelação, quando aparentemente o Senhor Jesus está falando de uma coisa que parece que a coisa não está casando. Então ele diz, qual de vós tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, que lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge e serve-me enquanto eu como e bebo, depois comerá tu e beberás? Não é assim que os patrões fazem? Vai lá, já serviu a mesa, já fez tudo, então agora me serviu, agora você senta para comer. É assim que é, não é assim? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? O servo já não sabe que tem que servir a mesa, fazer tudo isso, e depois no final só que ele vai comer? Isso que foi ordenado. Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Está entendendo a questão de chamado aqui? Alguém já começou a perceber chamado aqui? Você foi ordenado a fazer algo. Você foi ordenado a ser ministro do louvor, ou Renato? É Deus que te ordenou, Ele te deu um talento para isso. Você tem a ordem de Deus para fazer isso? Vocês aqui são do louvor, tem a ordem de Deus para fazer isso? Deus não chamou vocês para isso? Pastor José, o senhor tem a ordem de Deus para cuidar das famílias? Pastor Odair, você tem a ordem de Deus para cuidar do cedro? Pastor Marcelo, você tem a ordem de Deus para cuidar dos diáconos? Pastor Mauro, você tem a ordem de Deus para ser evangelista? Pastor Yara, pastora Kelly, pastor de Jair, pastor Hélio, todos vocês têm ordem de Deus para fazer algo? Mas quando nós fazemos só aquilo que nós somos ordenados, Deus nos considera, o que Ele falou para aquele homem no final daquela parábola, servo inútil, porque fez somente aquilo que foi ordenado. É como se nós estivéssemos escondendo o talento. Quando eu fazia tudo isso que eu disse que fazia na igreja, Deus veio para mim e falou, você é um servo inútil. Eu falei, meu Deus do céu, por isso que Ele falou, vai para o pobre. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, me ungiu para evangelizar o pobre, pôr liberdade ao oprimido, curar o quebrantado, dar vista aos cegos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Eu te chamei agora para fazer algo mais. Eu te chamei agora para romper com as estruturas. Eu te chamei agora para você ir completamente fora do seu conforto. É fácil para você, Marcelo, falar no seminário? É fácil para você? Então agora eu vou te falar uma coisa, esquece falar no seminário. Eu estou mandando você ir evangelizar, justamente aonde você não tem controle nenhum, justamente aonde você não sabe fazer nada, justamente aonde você precisa totalmente
totalmente da minha graça. Você tem sido um servo inútil. E Jesus tanto prova isso, queridos, que quando Jesus está ensinando um princípio, Ele executa esse princípio trazendo um milagre. No versículo 11, preste atenção. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Qual foi a ordem de Jesus? O que ele comandou? O que Jesus ordenou? Ide e mostrai-vos ao sacerdote, porque a lei ensinava que alguém que tivesse leproso tinha que se mostrar ao sacerdote, para o sacerdote ver se a lepra limparia no corpo dele. Jesus está falando assim: olha, eu ordenei você fazer isso, eu estou mandando você ir ao sacerdote, que você se mostre ao sacerdote, e quando o sacerdote vê que você está limpo, então está tudo certo, acabou para você. É assim que a lei trazia. Então, mas vamos ver como o desfecho disso. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Já no caminho foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Ele foi comandado para ir ao sacerdote, e ele foi ao sacerdote. Ele voltou no meio do caminho, ele entendeu algo maior do que os outros 9. Ele entendeu o sacerdócio de Cristo. Ele entendeu que ele tinha que voltar para outro sacerdote. Ele entendeu que aquela lepra não precisava ser mostrada, porque ela já tinha sido arrancada do corpo dele. Você pode dar glória a Deus? Ele vai além do que foi comandado, ele vai além do que foi ordenado. Jesus está ensinando um princípio para nós. Jesus quer tirar a lepra da nossa vida hoje, queridos. Ele não quer mais que a gente vá se mostrar ao sacerdote e fazer somente o que foi ordenado. Ele quer que a gente entenda o que ele está dizendo e volte para ele, e torne para ele, e entenda que de fato ele é poderoso para fazer muito mais do que nós imaginávamos. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Este era, nem judeu era um homem estranho à aliança, samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhes: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Você pode dar um aplauso a Jesus, um glória a Deus na casa? Jesus está na expectativa, queridos, que você cresça nele. Ele não quer que você fique parado na estaca que você chegou. Glória a Deus que você hoje é um ministro do louvor. Glória a Deus que você é um pastor do Cedro. Glória a Deus que você é um pastor do evangelismo. Mas eu quero dizer para cada um dos pastores que estão aqui, para cada um de vocês que estão aqui, Deus tem muito mais para você. Ele só precisa que você cresça na fé. Como que eu cresço na fé? Sendo servo. Ele não falou? Ele não começa a falar do servo? Não parece que é um papo sem pé nem cabeça? Mas Jesus está dizendo: você está disposto a me servir e ir além daquilo que eu te ordenei? Está disposto a multiplicar tudo que eu coloquei na sua mão de uma maneira que você vai ficar mais feliz do que você possa imaginar? É com você que Jesus está falando nessa noite. Em Lucas 24, não precisa abrir, ele diz para os discípulos: olha, fica lá em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Não foi esse o comando de Jesus? Em Atos capítulo 1, versículo 8, abra lá comigo. Jesus vai dar um outro comando para eles. Depois que o Espírito Santo vem sobre eles, Jesus vai dar um outro comando. Na verdade, antes do Espírito Santo vir sobre eles, Jesus vai dar um outro comando. Preste atenção. Mas recebereis poder. O poder para fazer isso, o tema da mensagem de hoje que eu nem falei, é poder para ir além do seu chamado. Aleluia. É isso que eu estou mexendo com você aqui. E ele diz: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, que no original é meus mártires, os que morrerão por mim, em Jerusalém, primeiro em Jerusalém, depois na Judeia, depois na Samaria, e depois nos confins da terra. Aleluia. Eu vou derramar um poder sobre vocês, porque eu quero que vocês testemunhem do meu poder, na cidade de Jerusalém, depois na Judeia, na Samaria e nos confins da terra. O meu chamado para os 12 apóstolos que estão me ouvindo falar aqui,
na verdade 11, eles vão chamar Matias para completar os 12. O meu chamado para vocês, meus filhos apostólicos, é que vocês morram por mim, sendo minhas testemunhas, aonde quer que vocês sejam enviados. E então, queridos, vem o Espírito Santo sobre a igreja, você conhece a história. E vem aquele vento impetuoso, enche o lugar onde eles estão reunidos, eles são cheios do Espírito Santo, passam a falar em línguas estranhas, na língua daqueles homens que estavam ali no meio deles. Não foi línguas que nem nós falamos aqui, eles falaram em inglês, eles falaram em espanhol, eles falaram nos idiomas das pessoas que estavam ali. É um dom, uma parte do dom do Espírito Santo, da parte de língua, é você falar uma língua que você não domina, que você não conhece. Você pode dar glória a Deus, é isso que aconteceu com eles. Lá em Babel houve uma confusão de vozes, aqui está havendo uma junção de vozes, Deus está dando as vozes de volta, glória a Deus. E aí, queridos, começa a acontecer isso, a igreja sai de um dia de ter 120 pessoas, e no mesmo dia ela tem 3.000 membros. No mesmo dia Pedro fala, olha, o que está acontecendo aqui é o que Joel profetizou, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, que os vossos jovens profetizarão, os velhos terão visões. O que está acontecendo aqui foi profetizado por Joel. E as pessoas ficam tão compungidas, tão impactadas por tanto poder, que elas falam, o que faremos para sermos salvos? E então Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. 3.000 no primeiro dia, no dia seguinte mais 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, uma igreja nasce com 5.000 pessoas. E então, queridos, começam a acontecer os problemas. Onde tem homem tem problema, amém? 5.000 pessoas, as viúvas começam a ser esquecidas. E então eles vão fazer uma coisa aqui em Atos 6, eles vão instituir os diáconos. Note uma coisa, qual foi o mandato de Jesus para esses homens apóstolos? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas em Jerusalém, e depois na Judeia, e depois na Samaria, e depois nos confins da terra. O que eles fizeram? Meu Deus, Jerusalém já tem 5.000 membros a minha igreja, eu vou fazer o quê? Não vou sair mais daqui. Está gostoso, está confortável. Está vendo como o homem gosta de entrar na zona do conforto, queridos? É ou não é? Nós não gostamos do conforto? Nós sentamos nos mesmos lugares, nós somos acostumados às mesmas coisas, a fazer as mesmas coisas, a criarmos rotinas. Mas eu quero dizer a boa notícia para você, queridos, o meu Deus e o seu Deus não é um Deus de rotina. Ele faz novas todas as coisas. Você pode dar glória a Deus? Ele é Deus de novidade, Ele é Deus de alegria, Ele é Deus de paz, Ele é Deus que você vai avançando e Ele vai fazendo coisas que você nunca imaginou que Ele pudesse fazer. Oh, glórias! Mas em Atos 6, essas mulheres começaram a ser esquecidas. Versículo 1 diz, naqueles dias multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas, dos gregos contra os hebreus, os judeus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável, olha só, deixaram de ser servos dos apóstolos, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas, perder o principal ministério, o ministério de ser servo. Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Aleluia! Vamos escolher 7 homens que são da pegada com Deus. Vamos escolher aqui os cheios do Espírito Santo. Vamos escolher aqueles que estão buscando fervorosamente a Deus pelo avivamento. Vamos buscar aqueles que entenderam que foram chamados para os últimos tempos para impactar as nações dessa terra. Chama 7 aí que está cheio de sabedoria. Chama 7 aí que tem conhecimento da palavra. Chama 7 aí que se empenham nos seminários. Chama 7 aí que rasgam os céus até ver Deus bradar, até ver Deus fazer. Chama 7 da pegada. Chama 7, aos quais encarregaremos desse serviço, e enquanto nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, repita, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, repita, Filipe, e aí tem os outros, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, esse não repita. Apresentaram-se
perante os apóstolos, exorando-lhes, impuseram as mãos, aleluia, separaram eles para diáconos. O que foi ordenado sobre eles? O que foi ordenado? Que eles servissem as mesas. Ponto final na história. Qual foi a ordem? Vocês são diáconos que servem mesas. Os apóstolos eram apóstolos que se dedicavam à palavra e à oração, e não mais ao serviço. Os apóstolos se esquecem do comando. Sejam minhas testemunhas em Jerusalém, agora vão para a Judéia, vão para Samaria. E apóstolos, eu chamei vocês para irem para os confins da terra. Posso ouvir um amém aqui? Está entendendo comigo aqui a palavra? Eles ficam confortáveis em Jerusalém, levantam os diáconos para cuidar das mesas, e nós vamos cuidar dessa tudo que Deus nos deu aqui, vamos ficar aqui, está tudo bem. Jerusalém, olha que lindo, está confortável, 5.000 pessoas nesse ministério, do dia para a noite. Mas no capítulo de número 6 ainda, no versículo 8 diz: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Quem? Estevão, cheio de poder, fazia sinais, grande obra, curava os enfermos no meio do povo. Mas não era para ele cuidar da mesa? Não era para Estevão estar cuidando da mesa das viúvas? Não era para Estevão fazer isso, queridos? Mas quando você é servo, queridos, Deus pode fazer o que Ele quiser com você. Ele pode usar você aonde Ele bem entender. Ele pode fazer proezas através de você. Simplesmente saia do seu lugar e se disponha a servir. Versículo 10: E não podiam resistir à sabedoria, ao Espírito pelo qual Estevão falava. Você pode dar glória a Deus? Ele era cheio da palavra, ele era cheio da sabedoria do céu. No versículo 15: Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Aleluia. E então Estevão, no capítulo 7, vai pregar uma palavra. Olha quantos versículos tem. De 52 versículos, ou mais um pouco ainda. 53 versículos, ele prega 53 versículos. Mas ele foi chamado para servir a mesa ou para ser pregador? Ele foi chamado para servir a mesa ou para ministrar sinais, maravilhas, poder de Deus? Ele foi chamado para quê? Ele foi chamado para ser diácono. Mas por que Estevão está fazendo uma obra apostólica, se ele nunca foi chamado para ser apóstolo? Por que Estevão está fazendo uma obra tamanha apostólica, quando os apóstolos não entenderam a obra apostólica? Por que Estevão está fazendo isso? Porque ele era servo. E então no versículo 54, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes com a pregação dele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Quantos querem ousar e crer até a ponto de ver as coisas do céu? Aleluia! E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé. Jesus levanta do trono, porque ele está olhando esse Estevão aí, esse diácono, chamou a atenção de Jesus. Jesus levanta do trono, eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes, arremeteram com ele, quando ele disse: Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Deus está querendo derramar experiências nesse lugar. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, eu estou cheio de fé, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Sabe quem foi Estevão? O primeiro mártir. Sabe quem foi Estevão? O primeiro apóstolo a se tornar uma verdadeira
testemunha de Cristo. Porque outros rejeitaram isso. Deus não pega do talento daquele que não está multiplicando e coloca na mão daquele que está multiplicando. Não é isso que Deus faz? Deus pega do talento deles, que deveriam ser testemunha nas nações, e coloca sobre a vida de Estevão, aleluias e glórias a Deus. No capítulo 8, Deus falou assim: eles não entenderam ainda. E aí Saulo consentia na morte dele. Saulo tem as vestes de Estevão nos pés. Saulo, que vai virar Paulo, está com as vestes apostólicas no pé dele. Não ache que esse testemunho foi em vão, porque o primeiro a ser tocado por esse testemunho foi esse que se tornará o maior de todos os apóstolos, na minha opinião. Naquele dia levantou-se grande perseguição. Opa, a igreja está confortável, a igreja está tudo bem aqui, está tudo certo, está tudo maravilhoso. Levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Deixa eu arrancar eles de Jerusalém, já que eles não entenderam que é para ir para a Judéia, Samaria e confins da terra. E todos, exceto os apóstolos, quem deveria mais entender, continuou não entendendo, foram dispersos. Para onde? Olha para onde? Para a Judéia e para a Samaria. Você pode dar um glória a Deus? Deus, ele vai cumprir o propósito dele, queridos, comigo ou semigo. Entendeu? Com você ou sem você, ele vai cumprir o propósito dele. Ele empurrou o povo para a Judéia e Samaria. E aí Felipe vai para Samaria, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja e continuou fazendo o que estava errado. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Felipe, descendo a cidade de onde? Samaria. Quem era de Felipe? O diácono. Anunciava-lhes a Cristo. Opa, diácono virou evangelista. Diácono saiu da sua zona, do seu chamado, e passou a ser um evangelista. Parou de servir a mesa e passou a ser um evangelista. Oh, glórias! As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Sinais que ele operava. Pois os espíritos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Dá um aplauso a Jesus por esse diácono chamado Filipe, um evangelista que depois vai ter outra experiência com Deus, vai pregar para o eunuco e vai ser trasladado, queridos. Um viu o céu aberto, Jesus de pé. O outro diácono que estava servindo a Jesus foi trasladado de um lugar para outro. Dá glória a Deus na casa. Quem quer ser servo aqui? Quem quer ousar para ir fora das suas paredes, dos seus preconceitos? Jesus vai te dar uma oportunidade, querido. Em Lucas capítulo de número 9, vou encerrar aqui, preste atenção. Essa palavra está chacoalhando dentro do meu coração. Porque primeiro do que você, queridos, eu já andei em alguns lugares com Deus, e Deus está me chamando nesse instante para um novo lugar. Em Lucas 9, nós vemos que Jesus tinha intimidade com alguns discípulos. Não vou falar disso, eu teria muita coisa para falar aqui no capítulo 8, mas eu vou no 9. Jesus vai dar comandos. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder, autoridade sobre os demônios, e para efetuarem curas. O que Jesus deu na mão dos discípulos? Qual foi o talento? Curas e expulsar demônios. E você vai ver, pregar o evangelho do reino. Ele dá 3 talentos na mão dos discípulos, e ele espera agora que os seus discípulos, esses 70 discípulos, eles usem esses talentos. Uma vez eu estava aqui e veio um homem pregar de fora aqui chamado Epi Milimiano. Não sei quem se lembra do Epi aqui. Tremendo, né? Ele é um homem lá da Espanha, poderosamente usado em avivamento. Ele anda nos dons de cura, de milagres. O botão da roupa das pessoas vira ouro. Os dentes das pessoas são forrados na boca de ouro, são sinais maravilhosos. E ele veio aqui, e o apóstolo subiu no púlpito, meu pai, o apóstolo Lissan, subiu e disse assim: este homem não está aqui hoje somente para nos abençoar com os seus dons, mas hoje esse homem entrou aqui para transferir os seus dons. Foi esse o objetivo desse homem. Quando o apóstolo Lissan falou isso, e eu sei que ele é profeta, eu falei: eu agarro. Eu quero isso, é para mim.
Eu sei que essa palavra pode ser para todo mundo que está aqui, mas ela é para mim. Está entendendo? E eu ouvi aquele homem pregar com aquela simplicidade toda, falando que ele não queria nem ser usado por Deus, que ele não acreditava no poder de Deus. E daqui a pouco o Espírito Santo vem sobre ele, e uma história tremenda, daqui a pouco o morto está ressuscitando, coisas maravilhosas demais. Eu chorava, quase ajoelhado aqui no chão ali, ó. Eu chorava. O Espírito Santo falando na boca daquele homem, eu falei, Senhor, eu quero. O apóstolo disse, ele é teu profeta, eu pego para mim essa palavra, ela é minha. E então, queridos, eu tive uma oportunidade. Ele falou, vem aqui os pastores, vamos orar pelas pessoas. Vamos orar por dente de ouro. Aí veio uma mulher na minha fila, eu botei a mão na boca dela e falei, Senhor, se eu estou recebendo como o Senhor disse, na boca dela vai ter dente de ouro. E orei. A mulher saiu, foi para o fundo. Estou ali já, quase indo embora, ela vem. Ela diz assim, pastor, quando você ora por mim, eu sou abençoada. Eu falei, puxa filha, é mesmo, que bênção, glória a Deus, minha querida. Aí ela falou assim, pastor, eu não tinha dinheiro para fazer uma cirurgia na minha boca. Olha o que aconteceu na minha boca. Ela abriu a boca, dente de ouro. Deus fez a obturação dela. Mas eu falei, querida, não é você, não sou eu que sou uma bênção na sua vida. Você é uma bênção para mim. Porque você é o sinal de Deus de que eu estou recebendo esse dom. E saí. Aí o pastor Alê, que tinha o evangelismo, nós fomos para Pirapora do Bom Jesus. Fomos lá para Pirapora. E aí estamos lá com os jovens. E o evangelismo tudo junto, estava muito gostoso naquela época, foi sempre muito bom. A gente fazia cultos juntos, era tão gostoso. Precisamos voltar a fazer, né? E estamos ali naquele lugar, o Ale fala, você traz a palavra, pastor? Eu falei, tá bom. O primeiro que entrega a vida para Jesus é o traficante. Oh, glória a Deus, né? E tinham muitas crianças. E esses meninos que andam comigo tinham feito 2 mímicas, 2 pantomimas. E ele falou assim, pastor, eu fiz uma daquela de cura, de milagre. O Rodney falou para mim. E a outra que eu fiz, pastor, foi uma de para crianças, tal. Eu falei, bom, tá cheio de criança aqui, vamos fazer de criança. Aí o Espírito Santo fala no meu coração, porque você não crê? Você não crê que você recebeu o dom? Eu falei, Rodney, volta aqui, faz a de curas e milagres. Aí ele fez de curas e milagres. Tinham 4 pessoas enfermas, só 4. Eu falei, os 4 enfermos venham aqui na frente, agora quem está enfermo vem aqui. Aí veio a primeira mulher, oramos por ela, e não aconteceu nada, ela era surda. Aí orei pelo segundo, foi curado, o terceiro foi curado, e o quarto foi curado. Eu falei, oh Jesus, glórias ao teu nome. Eu falei, mas aí a ousadia veio. Eu falei, mas se Deus curou 3, por que ele não vai curar você, querida? Aí o pastor Ale e eu fomos orar por ela. E ela começou a gritar e chorar, porque ela estava ouvindo para a glória de Jesus. Sabe o que é isso, queridos? Nós precisamos ir além daquilo que Deus nos chamou. Precisamos ir além. Está muito legal, você já está fazendo o que você está fazendo, glória a Deus pela sua vida. Mas Deus está falando, eu preciso de mais de você. Eu preciso mais. Eu recebo o que você faz para mim, mas eu preciso mais. Nós somos uma igreja de avivamento, amém, queridos? E então Jesus convocou eles e falou assim, eu te dou poder para os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus. Pregar, expulsar demônio e curar. Essa é uma esfera. E disse-lhes, nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, eu vou sustentar vocês. Nem deveis 2 túnicas, na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis, e onde quer que não vos recebam, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Estou fazendo de vocês testemunhas, vocês podem sacudir o pó dos vossos pés, que vai ser juízo contra esse povo. Olha quanta autoridade eles receberam. Então saindo percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho, efetuando curas por toda parte. Estão multiplicando aquilo que Deus deu na mão deles. Mas no capítulo 10, Jesus vai falar assim, eu quero levar vocês a um nível maior. Aleluia. Nessa noite Jesus quer levar você no nível maior. Você pode estar acostumado a curar, a expulsar demônio, ministério de libertação, de cura interior, cura do físico. Pode estar acostumado a pregar o evangelho. Você pode estar acostumado a ser um bom conselheiro, um bom juiz, um bom ministro de louvor, um bom intercessor, seja lá o que for. Você pode estar acostumado a muita coisa.
Só que no versículo 10 ele diz: ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-o consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, a saberem, seguiram, acolhendo, falavam-lhes a respeito do reino de Deus, e socorriam os que tinham necessidade de cura. Jesus está operando no mesmo dom que eles, na mesma autoridade que ele designou. Mas o dia começava a declinar, então se aproximaram os dois e lhe disseram: despede a multidão, para que indo às aldeias, campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. É lógico, não é lógico isso? Ele, porém, lhes disse: vamos subir? Dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. Está muito bom curar, está muito bom expulsar demônio, está muito bom pregar, mas eu quero levar vocês na dimensão dos milagres. Responderam eles: não temos. Aí eles voltam para o físico. Olha, já estavam operando, vendo Jesus realizar coisas maravilhosas. Viram no capítulo 8 ele ressuscitar a menina. Pedro, Tiago e João viram isso. Mas agora Pedro, Tiago e João estão entre os 70 curando as pessoas. Quando Jesus chama ele para o passo seguinte, eles falam assim: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar. Voltam totalmente para o racional. Comida para todo este povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. A fé deles não subiu. E disse aos seus discípulos: fazei-vos assentar em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos, para que os distribuísse entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Você pode dar um glória a Deus na casa? Jesus quer levar você para o milagre, querido. Ele quer levar você a um passo a mais. Se você não está no passo da cura, do sobrenatural, você vai entrar nesse passo. Eu não sei qual é o passo que você está hoje, mas uma coisa é certa: Jesus está convidando você para subir o nível. Quantos querem subir nível aqui? Quantos querem de fato ser servos aqui? Quantos estão dispostos a falar assim: conte comigo naquilo que precisar, conte comigo debaixo das pontes, conte comigo nos buracos desse mundo, conte comigo para cuidar das crianças, conte comigo para ser evangelista, conte comigo para trabalhar com casais, conte comigo para aquilo que for necessário. Conte comigo: eis-me aqui, Senhor. Eu estou me alistando de verdade hoje. Senhor, eu não quero mais andar na mesmice que eu já andei até hoje. Eu sei que o Senhor tem mais para mim. E quando você subir o degrau, eu vou dizer uma outra coisa para você: tem mais degraus preparados para vocês. Há outros degraus. Um dia, queridos, talvez você seja elevado e seja como Estevão, e veja o Senhor Jesus levantando no trono só para te receber. Talvez você tenha a honra de ser um mártir para o Cristo, um verdadeiro apóstolo. Talvez você tenha essa honra. Mas tudo começa, queridos, servindo e não deixando que sejamos mais um servo inútil. Glória a Deus, aleluia. Curva sua cabeça um instante, eu quero orar com você. Fala comigo assim: Senhor Jesus, tudo que eu estou fazendo vem de Ti, e eu Te agradeço por todos os talentos que o Senhor me deu. Mas nessa noite eu aceito o seu convite. Eu aceito o convite de ir além. Eu aceito o convite de subir degraus. Eu aceito o convite de ir para fora da minha zona de conforto. Diga isso a Deus: eu aceito o convite para ir para fora da minha zona de conforto. Faz comigo, Senhor. O Senhor não está falando com o irmão do meu lado. O Senhor está falando comigo nessa noite. E o Senhor está falando comigo, é comigo mesmo. Conte comigo, Senhor. Eu estou aqui para crescer em Ti. Eu estou aqui para alçar altos voos em Ti. Eu estou aqui para ver as coisas do Teu sobrenatural. Então, Senhor, eu me disponho. Senhor, eu Te peço perdão pelas vezes que eu fiquei confortável, mas a partir de hoje o Senhor pode mexer comigo. O Senhor pode tirar o meu conforto. No nome santo de Jesus,
Faz-me ir além. Dá-me fé para ir além. No nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, queridos. Aleluias. Está vindo uma unção de graça. Há uma unção de graça entrando nos trabalhos. Há pessoas que vão ser tomadas de ousadia. Há pessoas que Deus vai brilhar o seu rosto aí da sua casa, e você que está aqui dentro do seu trabalho. Está acontecendo uma reunião com um homem aqui, a respeito desse homem. E esse homem vai receber um convite. Um convite para adquirir mais coisas, mais autoridade, mais autonomia. Não estranhe o convite, porque esse convite vem do céu. E nesse convite, querido, está o grande crescimento da sua vida. Porque o próximo passo a partir desse convite e dessa mudança no seu trabalho, escute isso. O próximo passo a partir deste convite é você abrir um negócio que será muito próspero e que sustentará muitos missionários ao redor do mundo. Dá glória a Deus na casa. Eu estou escolhendo pessoas que não se achavam capazes aqui. Eu estou tocando pessoas que não se consideravam dignas aqui. Quando Moisés não está se achando digno, o Senhor fala para ele: Senhor, como que eu vou falar? Eu sou gago, eu não consigo falar. Ele fala: Moisés, quem foi que fez a boca do homem? O Senhor está dizendo: se disponha que eu vou arrancar toda a sua timidez. Se disponha que eu vou transformar a sua vida. Eu vou te usar de uma maneira que você nunca imaginou. E tem mais, para essa mulher, eu vou fazer de você uma pregadora. A dificuldade que você tinha de falar em público, eu estou tirando de você. Eu estou vendo essa mulher falando diante de muitas testemunhas. Está vindo um vento de Deus, e Ele está tirando coisas de lugar, porque esse vento está sendo liberado aqui do altar hoje. Ele está tirando coisas de lugar. Não estranhe o vento de Deus, mas aquele que não estranha o vento de Deus, ele sobe diante do vento de Deus. Há um vento de Deus vindo para você subir em Deus. A águia na tribulação, ela toma impulso no voo e ela sobe. Há um casal aqui passando grande dificuldade, grande tribulação, mas o Senhor está dizendo: eu estou vindo ao teu auxílio, eu estou vindo ao teu encontro. Abra as asas e começa a voar, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Deus está mudando a mente e a visão de algumas pessoas aqui hoje. Está tirando alguns preconceitos, está curando a sua mente. Ele está dizendo para você declarar: eu tenho a mente de Cristo, a memória do justo que é abençoada. Ele está dizendo para você declarar isso, para que a sua mente não trave em você. Há uma pessoa paralisada aqui, uma mulher no passado. A sua vida foi tão solapada, eu sei quem você é, só não vou apontar. A sua vida foi tão solapada, tão destruída, que você fica se remoendo do passado. Mas o Senhor está dizendo uma palavra para você, mulher: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e caminhando para as que diante de mim estão. Eu sigo para o alvo, que é Jesus Cristo. Deixa o passado para trás, porque Deus tem novidade de vida para você, mulher, no teu futuro. No teu futuro. Há um homem aqui que ele faliu, está na internet algumas vezes, e ele já não acredita mais que ele possa prosperar. E o Senhor está dizendo: são justamente essas experiências que o tornarão mais forte. Eu estou dando um livro a você, de todas as experiências que eu vou dar a você, mas levanta, sacode aí essa poeira, e agora, em nome de Jesus, acredite naquilo que Deus vai fazer, homem, porque você será um grande empresário do reino. Você será um homem de muitas riquezas. Eu estou dando a você, homem, o dom de adquirir riquezas. Dá glória a Deus da casa, aleluia. O Senhor está distribuindo talentos. Ele está dizendo nesse instante: pare, filho, e diga para que cada um aqui peça algo que não toca ainda. Peça um dom. Peça um dom ao Espírito Santo nesse instante. Peça algo que você nunca realizou, algo que você deseja, algo que você muito quer.
Peça a Ele agora, feche os seus olhos. Peça a Ele agora. O que você quer? O que você quer? Quando Jesus para, queridos, em alguns momentos, fique de olho fechado. Ele chega para aquele cego, é muito óbvio o que o cego queria, não é? Mas Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Jesus está fazendo uma pergunta nessa noite: o que queres que eu te faça? Tem um homem aqui que sobe nos montes, fica de olho fechado, e ele vê toda a cidade, e ele diz assim: Senhor, como que pode essa cidade ser ganha? Jesus está perguntando para você, homem: o que queres que eu te faça? Homem, o que queres que eu te faça? Não parece óbvio o que esse homem quer? O que queres que eu te faça? Em nome de Jesus eu declaro, em nome de Jesus, que o Espírito Santo, que distribui os dons como lhe apraz, vai começar a distribuir aqui. Tem dons do Espírito Santo sendo distribuídos: palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, fé, dons de curar, milagres e maravilhas, interpretação de línguas, variedade de línguas e profecias. Há dons do Senhor Jesus sendo liberados: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Há dons da parte de Deus Pai sendo liberados: governo, ajuda, socorro, dom de adquirir riquezas. Todos esses dons podem ser liberados. Não limite o seu Senhor hoje nessa noite. Receba agora em nome do Senhor Jesus. Tome posse para andar no novo de Deus. Em nome de Jesus, se disponha. Glória a Deus. O amor precioso do nosso Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a unção do Espírito Santo seja sobre a sua vida, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui.